Quero que você abra Gênesis 35. Verso 1. E deixa a Bíblia aberta para a gente meditar nesse texto. Gênesis 35, verso 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga socorro. Meu tecladista foi arrebatado, mas creio que Deus vai levantar ele para me ajudar. Só toca para o neto aquele obreiro, mas Jesus vai pegar ele hoje. Vamos embora? Diz assim: disse Deus a Jacó. Disse Deus a Jacó. Tira o nome de Jacó e põe teu nome, eu vou falar. Disse Deus a, e você cita seu nome. Vamos embora? 1, 2, 3, entenderam ou não? Sim. Então vamos embora. Disse Deus a Josimar: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Agora grifa isso na Bíblia. E faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Faze ali um altar. Amém, amada? Te amo, viu, filha? Te amo. Tu me deve aquela picanha, mas vamos embora. Dias atrás eu fui convidado para visitar a casa de uma família que eu os conheci num momento assim muito simples da vida deles. Eles moravam em Campinas, numa área não tão nobre, não tão gloriosa, mas muito simples. Foram dias para eles de início de casamento, relacionamento, em que, como diz o ditado dos meninos, vendia o almoço para pagar a janta. A gente gozou e travou uma relação de amizade, pastoreio muito intensa, e a vida fez algumas curvas, eles se distanciaram de nós, andaram os seus caminhos, e depois de uns quase 15 anos sem nos encontrar, meses atrás ele e a esposa nos ligaram, nos chamaram, a gente foi comer, e foi gostoso o retorno da comunhão. Os filhos deles têm perto da idade dos nossos filhos, e foi muito precioso. E quando a gente estava nesse processo, ele me deu uma palavra. Ele falou assim: pastor, eu tenho uma palavra de Deus para você, que os melhores dias da nossa vida têm marca lá atrás, mas precisam ter marcas atuais. Falei: repete. Falei assim: existem dias da nossa vida, mesmo nos dias de adversidade, que eles criam marcas profundas em nós. Mas nós precisamos entender que quando a vida anda, prossegue, avança, crescemos, Deus tem marcas profundas para registrar aqui e agora. Aquilo ficou na minha mente e no meu coração por alguns dias. Eu comecei a pensar, a meditar. E aí ele me fez um convite: queria que você fosse à minha casa. E aí eu, com Beta, os seguimos e fomos saindo de Campinas, fomos para uma região fora da cidade, sentido Jundiaí. Fomos avançando e entramos numa região de casas com terrenos de 9, 12 mil metros. Eu fui vendo, falei: Jesus, onde a gente está indo? E aí paramos lá onde eles moram, um condomínio sofisticadíssimo, e entramos na casa deles. Eu não estou aqui contando nada a título de grandeza, só a experiência. Enquanto a gente se aproximava e começava a ver o que Deus tinha feito na vida deles, não é o disparate de onde eles começaram e de onde eles estão. Eles nos levaram à casa dele, nós entramos, e eu entrei na porta e falei: que Deus abençoe essa casa. Ele falou: eu quero te mostrar a coisa mais importante dessa casa. Uma sala que é maior que essa igreja. Um estacionamento que dá uns 3 disso aqui. Mas bem na entrada do lado direito da casa, tinha um quarto de oração, um lugar construído por eles para honrar o Senhor. Eu voltei tão impressionado, não com a grandeza, porque pessoas ficam muito impressionadas com tipo de cadeira, tipo de blazer, tipo de caneta, tipo de celular, tipo de tênis, tipo de bolsa.
Essas coisas chamam muito a nossa atenção. O carro que está lá fora, lugar que mora. E eu sempre gosto de pensar assim: nós não podemos nos vender pelas coisas. Coisas podemos tê-las hoje, amanhã elas podem estar ausentes da nossa vida, mas não são as coisas que nos fazem, nós fazemos as coisas. Não é a camisa que eu uso que diz quem eu sou, eu digo quem eu sou. Você está me entendendo ou não? Quando eu voltei para casa, eu voltei abençoado, não pelo fato deles terem prosperado, mas mesmo prosperando, a coisa mais importante na casa deles não é o que eles tinham, era aquele lugar que eles construíram para Deus. Nós ficamos na casa dele umas 5, 6 horas, das quais 2 horas e pouca nós ficamos dentro daquele lugar de oração que eles construíram. Não é tipo assim, pegou um quarto e aqui vai ser um lugar que eu oro, aqui vai ser um lugar que eu venho. Não. No projeto da vida deles, eles edificaram um altar para Deus. E eu voltei pensando na gente, pensando na nossa realidade, porque tudo na nossa vida tem um lugar. Por exemplo, você tem um lugar para tomar banho, você tem um lugar para dormir, você tem um lugar onde fica a sua roupa de cama, você tem um lugar onde você almoça, um lugar onde você senta e janta, você tem um lugar para o seu carro, você tem um cantinho do guerreiro. Será que alguém aqui tem essa obra em casa ou não? E eu me lembro que eu era menino ali na Vila Industrial, em Campinas, onde eu fui criado, um bairro que tinha uma cultura portuguesa estabelecida. Tem muita gente que é de lá, vai entender o que eu estou falando. Você ainda vê naquelas casas antigas daquele bairro, na construção que vem de uma mentalidade europeia vinculada ao catolicismo, aquelas casas que elas têm lá no teto, o Márcio vai lembrar disso, que ele era dali, lá no teto azulejos para Fátima, para Maria. E embaixo, bem na porta da casa ao lado, um lugar que era uma espécie de altar, que você colocava o santo que a sua família servia. Aí nós temos uma fé, nós servimos a um Deus, nós dizemos para esse Deus que Ele é tudo na nossa vida, nós dizemos que Ele é o ar que nós respiramos, nós dizemos que a gente não existe sem Ele, e a nossa vida só tem sentido por causa dEle, porque foi Ele quem corrigiu nossa rota. Só que quando põe a mão no nosso bolso, a gente estrila. Quando alguém fala para a gente um pouquinho mais forte, a gente... E aí você vê aqui um texto das Escrituras, Deus, é um pedido de Deus, não é um pedido de Jacó. Deus diz para Jacó, você lembra que Jacó, ele foi o filho que nasceu no mesmo útero com outro irmão. Eles disputaram para ver quem era o primogênito, mas Esaú saiu na frente. Você sabe também que Jacó sempre sonhou ter aquela bênção que o primogênito teria direito, mas para ele ficou em segundo plano. E sempre que ele teve uma oportunidade, ele negociou esse processo. O irmão veio do campo, estava com fome, ele tinha lentilha. Sopa de lentilha só serve uma coisa, só serve para uma coisa: dá gases depois. Seriamente. Como alguém troca seu direito de primogenitura por lentilha? Eu não consigo entender. Aí você vê que para ele não tinha valor. E quando ele teve a oportunidade, destruído pela mãe, de roubar a bênção do irmão, ele não pensou 2 vezes. Ele fez a comida que o pai gostava, ele pegou a roupa dos irmãos, ele passou o perfume do irmão, entrou na frente, serviu a comida, recebeu a bênção. E quando o irmão chegou, o pai disse assim: eu já dei o que eu tinha que entregar, não tenho mais nada para você. Esaú, ele fez uma promessa assim: quando o papai morrer, tu tá frito. E a mãe perceptiva fez o quê? Pôs ele para fora. Então ele saiu de casa fugindo, rápido. Ele andou 800 quilômetros sozinho no deserto da Berseba. A gente passou lá, isso é longe. Isso é longe. Isso é um ambiente que só sobrevive quem tem um pensamento como Jacó: meu irmão está vindo aí atrás, eu vou morrer, eu tenho que correr. E é interessante que nesse deserto Deus apareceu para ele. A experiência foi tão marcante que ele viu uma escada que ligava o céu na terra, e no topo da escada tinha uma porta.
E naquele dia ele viu uma atmosfera assim, ó. Tinha anjo subindo, tinha anjo descendo. Tinha anjo subindo, tinha anjo descendo. Tinha anjo subindo, tinha anjo descendo. É o que eu creio que Deus está fazendo na nossa vida essa noite. Você não está percebendo muita luta, muita prova. Você não sabe o amanhã, você não sabe o que está vindo por trás. Mas já já Deus vai postar você onde Ele quer te postar, para falar com você coisas que você ainda não percebeu que Ele tem planejado a teu respeito. Mas essa noite, ao chegar nessa casa, eu tive uma percepção: há uma tremenda atividade espiritual nesse ambiente. Eu não sei se você pode pegar a tua mão e fazer assim, ó, para quem está do teu lado. Quando alguém te perguntar o que é isso, você diz assim: tem anjo subindo e tem anjo descendo na minha vida. Eu não estou sozinho. Deus tem uma linda obra que Ele está realizando na minha caminhada. Amém ou não amém? E ele fez um voto. Ele falou assim: Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me livrar da morte, se o Senhor me permitir ter família, se o Senhor me devolver a terra do meu pai, eu não só vou ser ofertante, dizimista, mas eu vou te servir com todo o meu coração. E a caminhada, a trajetória dele não foi fácil. Mas quando ele chegou no ápice, Deus falou assim para ele. Olha o que Deus falou para ele: pega a tua família, pega a casa que você edificou, e vai no lugar que eu te apareci. E o altar que era seu, agora vai ser de toda a tua casa. Pergunta para mim e para você. A gente está terminando um ano, e nesse final de ano a gente fica reflexivo, a gente fica bondoso, a gente quer dar cesta básica, a gente quer dar Chester Panetone para todo mundo. Mas a pergunta é essa: o altar é seu ou o altar é de toda a sua casa? A experiência é sua ou a experiência é de toda a sua família? Jó disse uma coisa que nós temos que rever. Ele disse assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu ficava admirado quando era menino, ia para a igreja e eu via Deus usar minha mãe, eu via Deus usar meu pai. Eu não conseguia compreender a fé deles, eu não conseguia compreender o que eles serviam, eu não conseguia ver o que eles viam. Então não fazia sentido para mim. Então era uma coisa deles, e para mim eles eram pessoas que não tinham o que fazer. Eles tinham sido criados naquela igreja e também tentaram me criar naquela igreja. Então eu não tinha a experiência dos meus pais, eu não tinha a embocadura dos meus pais, eu não tinha o sotaque, porque eu não tinha visto, eu não tinha enxergado, não tinha se revelado para mim. Então eu fui vivendo e fui morrendo, eu fui vivendo e fui enfraquecendo, eu fui vivendo e fui ficando longe de Deus. Então eu achei que os meus pais eram quadrados, tapados. Até que um dia eu estava numa crise tremenda, como Jacó teve. Foi uma crise que levou ele a essa experiência, foi uma crise que jogou ele nesse ambiente divino. Eu também vivi uma crise, e nessa crise eu fiz uma pergunta: Deus, se você existe, por que eu não te vejo? Por que eu não te conheço? E Deus falou comigo pela primeira vez: você não me vê, você não me enxerga, porque os teus olhos estão tapados, mas eu vou abri-los, e a minha glória estará sobre a sua vida. Eu achei que eu estava ficando louco, sabe? Porque eu estava dentro de um clube de futebol, numa partida, jogando. Eu tinha acabado de perder um gol, a torcida estava xingando, e eu estava orando, pedindo a Deus para se revelar para mim. E eu cheguei em casa e falei para minha mãe: mãe, como é que Deus fala? Ela falou assim: Deus fala pela sua palavra. Eu falei: como é que Deus fala? Deus também fala por sonhos. Eu falei: como é que Deus fala? Pelos seus profetas. Tudo bem. Mãe, Deus pode falar com alguém que não está no centro da vontade dele, e ele pode ouvir a voz dele? A minha mãe falou assim: pode ouvir, e é aqui dentro no espírito. Eu falei: Deus falou comigo. Ela falou assim: deixa de brincadeira, moleque. Eu tinha 16 anos. Falei: mãe, eu estava jogando hoje, eu perdi o gol, a torcida xingou, e eu fiz uma oração. Fala comigo, Senhor. E ela disse: o que é que Deus te falou? Eu falei: Ele disse que tem uma obra na minha vida, que Ele vai me usar nas nações, que eu vou pregar sua palavra. Minha mãe ajoelhou no chão da cozinha e disse: Senhor, obrigado por agora não falar comigo, mas falar com meu filho.
Você sabe que aquilo mudou minha vida, mudou o norte da minha história. Porque aí eu não era mais crente porque meu pai era crente, eu não ia mais à igreja porque minha mãe ia na igreja. Eu passei a ver o meu Senhor com os meus próprios olhos. Aquilo que Hebreus 11:27 vai dizer sobre Moisés, que ele estava tão convicto e tão firmado, que ele via aquele que é invisível. Para você não é visível porque você ainda não o conheceu face a face, mas para mim ele é real. Para você não é perceptível, mas na minha vida eu ando com meu Deus aonde eu vou, e meu Deus anda comigo no meu carro, está comigo nesse altar, quando eu estou sozinho, nas crises que eu passo, nas vitórias que eu tenho. Ele não pode negar a promessa que ele me fez: eu não te deixarei, eu não te desampararei. Ele prometeu: eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês, até a consumação de todas as coisas. Oh meu Deus, alguém glorifica o nome do Senhor essa noite? A pergunta é simples, é um convite que Deus fez: Jacó, pega a tua família, vai ao lugar que eu te apareci no dia da tua angústia, e com a tua família edifica um altar para mim. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero ser sua prioridade. Eu quero ser a primeira coisa da sua vida. Pergunta para você responder para você, não para mim, nem para sua mulher, nem para os seus filhos. Para você, o que é que você está edificando? Sua casa? Sua história? Futuro dos seus filhos? O nome da sua família? Tudo isso é muito importante, mas isso inverte uma polaridade principal da vida. Jesus, quando começou seu ministério, disse assim: buscai primeiro. Buscai primeiro. Buscai primeiro o meu reino, e todas as demais coisas cada dia serão. Quando você inverte isso, é você que está correndo, é você que tem que dar pernada, é você que tem que ir à luta, é você tem que levantar o braço e ralar. Mas quando você põe Ele como prioridade da sua vida, dia a dia Ele vai fazendo, dia a dia Ele vai fazendo, dia a dia Ele vai construindo, dia a dia Ele vai edificando, dia a dia Ele vai trazendo a existência nas suas mãos. Aquilo que não existe para você, mas para Ele já existe, é real. Ele materializa e traz na tua mão. Ele traz do norte, traz do sul, traz da mão de ímpio. Ele cria caminhos onde não tem caminhos, Ele abre portas onde não tem portas. Ele chama a existência o que não existe como se já existisse. Seu milagre não está sendo preparado, já está pronto desde a fundação do mundo, e Ele vai trazer a existência na sua mão. Ainda antes que acabe esse ano, você vai dizer: eu estava esperando essa resposta, eu estava esperando esse milagre, eu estava esperando essa intervenção, eu estava esperando esse socorro. Por que é que Ele se manifestou? Porque você pôs Deus onde Deus queria que Ele estivesse na sua vida. Amados, quando eu comecei a namorar a Roberta, eu falei para ela: eu queria te levar num lugar que marcasse o nosso primeiro encontro. E eu levei ela num restaurante fino. Eu era um pé rapado, se virasse de ponta cabeça, só caía óleo de unção que estava no bolso. E eu levei ela naquele lugar porque era um encontro. Eu estou casado há 27 anos. De vez em quando a Beta fala assim: a gente pode ter um encontro? Eu entendo que é isso. Ela está falando da gente estar só nós dois, num lugar marcante e especial, que fala daquilo que Deus construiu na nossa vida. Agora, a gente consegue ter isso com quem a gente ama? A gente consegue, por exemplo, você escolhe o lugar que você vai passar férias, aí você posta, faz cara de nojo, levanta a perninha. Você compra um carro, você fala: olha o que Deus fez. Aí eu te pergunto: tem um altar para o Deus da tua família que você edificou para Ele? Eu fico impressionado porque eu fui fazer uma libertação aqui em Campinas.
num bairro aqui pertinho, de uma mulher que se converteu vindo do espiritismo. E ela tinha uma casa dela, muito bacana no andar de cima, uma segunda casa para a filha no andar de baixo, e no fundo, ela construiu uma casa para a entidade que ela servia. E eu fui lá, limpar aquela casa e quebrar o altar que ela edificou. Quando Deus chamou Gideão, ele estava no lagar. Lagar é onde você amassa a uva. Ele estava no lagar, amassando o trigo com o pé, para não fazer barulho. Agora, eu te pergunto, uma coisa é você pisar numa uva, outra coisa é você pisar num grão de trigo com o pé. Você não tem ideia da dor que pode produzir, mas ele estava tão cascudo do sofrimento que ele fazia amassar o trigo no lagar como se amassava a uva, por causa da condição que ele estava. Deus apareceu para ele no lagar. Quando Deus apareceu para ele no lagar, sabe o que ele fez? Ele parou de amassar trigo e edificou um altar para Deus. Quando Deus chamou Abraão, ele estava na terra estranha dos seus pais, e Deus disse para ele assim: sai do meio da tua terra e da tua parentela e edifica um altar para mim. Quando Deus tirou Israel do Egito, Moisés disse para Faraó: deixa meu povo sair para prestar culto, que é adorar, e para edificar altar. Altar não fala só de entrega, não fala só de sacrifício. Altar fala de ponto de encontro, de relacionamento face a face, de intimidade, de pertencimento. Por isso o casamento é chamado de leito sem mácula. Por quê? Porque quando o casal se junta e se une e se materializa o amor no sexo, ele fala de derramamento de sangue. E isso fala de fusão. Quando você gera filho, você deixa de ser casal para ser família. E família nada mais é do que encontro. Quando você senta na mesa da sua casa com a sua família, o que é que você faz? Você põe a mesa para os filhos, marido e mulher sentarem à mesa, e o relacionamento ser face a face, de intimidade e comunhão. Aí vem o tempo moderno, a gente põe celular de um lado, come na frente de televisão e vai quebrando as alianças, vai quebrando o altar. Aí você começa a fazer conquistas da sua vida e você fala assim: trabalhei muito, eduquei esse filho, melhor faculdade, olha o carro que eu dei para minha família, olha como eu fiz. Aí vem Deus e diz assim para mim e para você, aquilo que ele disse para Israel: não se esqueça, quando vocês prosperarem, Deuteronômio 8, e o vosso coração chegar a experimentar toda a grandeza que eu vou derramar, e com os próprios lábios vocês digam: fui eu que fiz esse altar, fui eu que trouxe essa prosperidade, fui eu que trouxe essa igreja, foi meu nome que edificou isso. A igreja não é minha, a obra não é minha, não está edificada em meu nome, a obra tem dono. Ele tem ciúmes do seu altar. É Ele quem permite a gente vir ao altar dele, para levantar para Ele o nome dele, que há de ser glorificado em cada coisa que Ele tem feito por nós. E se nós não nos apercebermos, nós vamos nos distraindo pelo caminho, porque vai chegando muita coisa, vai chegando muita demanda, vai tendo muitas coisas para realizar, e a gente vai sendo roubado. Mas eu vim aqui essa noite dizer de forma categórica, antes que feche esse ano, que todos te encontrem, não lá na mesa da ceia, comendo aquele Chester, com aquela roupinha branca, linda, perfume, dizendo: que Natal, olha, hoje eu ganhei da minha mulher, olha que eu ganhei do meu filho, olha que eu ganhei. O grande celebrado desta noite, desse tempo de virada, não somos nós e não é Papai Noel, é aquele que era, é aquele que é aquele que há de vir. E eu quero chamar a atenção da igreja para que haja um altar, e que todos saibam que na nossa casa o Emanuel é Deus presente, não é visita ilustre, é morador contínuo. Ele ainda é o nosso pastor e nada nos... Sabe a coisa mais linda da minha vida? Muitos lugares que Deus me levou para pregar, e Deus já me fez andar.
não são as muitas conferências que eu já fiz. É que lá na minha casa, todo mundo sabe que eu tenho um lugar, que é o meu altar. Eu tenho hora para levantar, eu tenho hora para tomar banho, eu tenho hora para entrar na empresa, eu tenho hora para comer, eu tenho hora para treinar, eu tenho hora para dormir, eu tenho hora para trabalhar e para fazer todas as coisas, mas eu também tenho hora para encontrar o meu Deus. E ainda escuto a sua voz: os que me buscam me encontrarão. Dia desse, eu estava orando pelos meus filhos, perguntando: Senhor, o que é que vai ser deles? Como é que vai ser a história deles? Aí comecei a ouvir uma voz de choro, e tipo balbúcias. Eu falei para minha mulher: alguém aqui em casa está chorando? Ela falou assim: vai ver. Por que eu falei? Eu falei: por que toda vez que tem alguma coisa estranha na madrugada eu que tenho que levantar? Ela falou assim: olha como é terrível, irmã. Você é o sacerdote, lascou. É tipo assim, filho, o cajado está contigo, se lasque. Aí eu levantei, fui andando, passei pelo quarto da Bela e olhei, nada. A menina tá, tipo assim, morreu. Se Jesus volta para levar, tem que levar a cama. Passei no quarto do João, parecia que a gente estava lá dentro brigando. Uma guerra. Eu falei: meu Deus, tem alguém dentro de casa. Esse moleque está brigando com alguém. Abri a porta pela fresta, ele... Falei: tudo bem, garoto? Pai, entra que eu estou numa guerra espiritual. Filho, cada um na sua batalha. Fechei a porta. Fui dormir. Aí minha mulher falou assim: o que foi? Eu falei: o João está numa batalha lá com Deus. Tu não vai entrar? Eu falei: minha filha, eu orei a vida inteira para ele encontrar as guerras dele, agora eu vou entrar na guerra dele? Eu orei a vida toda para Deus visitar um cara, agora que Deus está visitando, eu vou entrar no negócio que é Ele, Deus, agora, filho. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Como é que encerra essa palavra? Simples. Ele pegou a família dele, levou no lugar que ele tinha tido a maior crise da história dele e disse assim: aqui, no meio da maior luta da minha vida, eu encontrei o Deus verdadeiro. E ele passou um cerol na família dele. Se você ler o texto, está simples. Olha o que ele disse para a família dele. É muito simples. Disse Jacó à sua família, verso 2: lance fora os deuses estranhos, purificai-vos, trocai de vestes, e subamos a Betel, casa de Deus, porque agora será experiência não minha, mas nossa. Quando você lê Isaías 61, diz assim: e naqueles dias para cada dia de angústia, eu derramarei dupla honra. E aí não diz mais assim: e você será abençoado, e vocês serão família bendita do Senhor. Eu não sei você, mas eu não estou criando filhos para o inferno. Vou repetir: eu não estou criando filhos para o inferno. Eu também, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, e foi dito aqui que Jesus está voltando, eu creio, eu não subo sozinho, eu vou subir eu, minha mulher, minha sogra, meu sogro, meus irmãos, meu pai, meus filhos, meus netos, vai tudo na penca, vai tudo na baciada subindo, porque Satanás não vai ter nenhuma unha encravada, ele vai estar. Eu não sei você, como você processa a sua vida, como é que você contabiliza a sua vida. Seu sucesso está contabilizado em quê? Em ter emprego, ter carro, em o casamento não acabar, ou no relacionamento que vocês estão tendo, vocês, a casa de vocês e o Deus da sua família. O nosso Deus não é Deus de pessoas, amados. O nosso Deus se torna Deus de pessoas porque Ele é Deus geracional. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Fonseca, Deus de Joste, Deus de João, Isabel, e o que vier pela frente vai estar debaixo dessa graça.
Eu vim aqui essa noite profetizar que esse ano vai terminar com todo mundo vestido com roupa de obra. E se alguém perguntar, está reformando a casa? Estou reformando a casa. O que você está reformando lá? Estou construindo um altar para o Deus de Israel, para o Deus da minha vida, para o Deus da minha família. Na minha casa não tem espaço para maldições, não tem espaço para obras contrárias, não tem legalidade para Satanás operar. A minha casa, a minha família é família bendita do... Meu Deus, alguém deu um glória aí? Alguém deu um aleluia aí? Quando isso se torna uma realidade na nossa vida, aquele homem me chamou na empresa dele, eu fui na empresa dele, eu cheguei na empresa dele, ele tem na empresa dele um lugar de oração. Aí ele inaugurou uma área nova. Eu fui para a inauguração da área nova, eu falei para o Wesley, estava cheio de gente ímpia na área nova que estava inaugurando. Ele crente, a mulher crente, os filhos crentes, todos os outros que foram convidados para a inauguração, num escritório chiquetérrimo, em Campinas, um por andar. Eu estava junto, eu ia orar e dar uma palavra, sentei. Você sabe o que teve na inauguração dessa empresa secular? Oferta. Eu falei para minha mulher, a gente está na inauguração de uma empresa ou num culto da família da fé? Você sabe por quê? Porque as pessoas... A gente tem medo de dizer para as pessoas que a gente é crente. Sabe por quê? Porque a gente não tem altar. Porque a gente fala de um Deus que a gente não conhece. Porque a gente fala de uma fé que parece só um brasão, um adesivo. Vocês serão para mim, disse o Senhor dos Exércitos, povo de propriedade exclusiva. Escute o que eu vou te falar e não se chateie. Se você quer vir aqui para ter uma igreja para dizer que você vem de domingo, você está no lugar errado. Porque você vir aqui domingo não muda nada para nós. Mas se você veio para ter um relacionamento com Deus, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a ponto das pessoas te perguntarem, por que você é assim diferente? Você vai dizer, porque eu ando com o meu Deus. Ele não está pendurado num madeiro, num crucifixo. Ele não está numa pulseira, nem num logotipo de camiseta. Ele anda comigo. Ele dorme comigo. Ele mora onde eu moro. Eu vou onde Ele me leva. E eu passo onde Ele me conduz para eu passar. Eu entrei hoje na UTI. Não podia entrar. Não podia acessar. A moça estava falando com uma pessoa na frente. Hoje não acessa ninguém, não entra ninguém. Aí chego eu. Falei, eu vim ver a Dona Neuza Aparecida. Já tinha ouvido a mulher falar para outra. Ela olhou para mim. O senhor vai vê-la? Vou. O senhor o quê? Eu falei, eu sou um pastor. Ela olhou para minha máscara, olhou para mim. O senhor é um pastor? Só um minuto. Está todo mundo proibido, mas eu vou liberar para o senhor ir. Obrigado. Outros pastores foram lá e não entraram. Por que eles não entraram? Porque estava proibido. Por que eu entrei? Porque eu fui orando e falei, Jesus, o senhor vai na minha frente. E a tua palavra diz assim, eu abrirei as portas de ferro automaticamente diante de você. Não é sorte, não é nome, não é pressão, é autoridade que você carrega. Infelizmente que a gente tem medo de falar da nossa fé, a gente tem medo de orar pelas pessoas. Eu cheguei no shopping essa semana, a moça que estava me atendendo, eu fui comprar uns presentinhos, eu vi que ela estava perturbada. Eu falei, você está com luta, filha? Estou com luta na minha família, vamos orar. Ela falou, vamos orar. Vamos orar. A Brooksfield estava lotada, falei, vamos orar. Comecei a orar dentro da Brooksfield. Eu comecei a orar, as pessoas pararam para receber oração e baixaram a cabeça. Se você tem altar, o altar vai manifestar onde você... Você está me ouvindo ou não? O problema, sabe, gente, nós somos muito religiosos. Não temos que parar de ser religioso e ser crente. A gente tem que parar de falar de igreja e falar do relacionamento que a gente tem. Eu tenho um relacionamento com o meu Deus. E o meu Deus tem um relacionamento comigo. Eu falei para minha família esses dias, não há nada nessa terra que eu ame mais do que a Jesus.
Eu amo Jesus acima de todas as coisas. E depois eu amo você, Roberta. Depois eu amo o João. Depois eu amo os corintianos. O que é que se ama mais? O que é mais importante para você? Sua mulher, seus filhos? Você não compreendeu o sentido do evangelho nem do cristianismo. Ele nos ama tanto que ele se deu por nós. E foi Deus quem falou com Jacó: pega a tua família, leva a tua família lá onde eu te apareci, porque agora eu vou aparecer para a tua família. Escute o que eu estou falando. Nesses dias os teus filhos vão começar a ter experiências com Deus. Meu Jesus, alguém vai receber essa palavra. Não fique preocupado se os seus filhos começarem a contar os sonhos que eles estão tendo. Não fique preocupado se os seus netos foram batizados com o Espírito Santo. Não fique preocupado. Essa semana uma menina da igreja veio e falou assim para mim: olha, pastor, eu passei de ano. O senhor lembra que eu falei para o senhor que estava com dificuldade? O senhor pôs a mão na minha cabeça e disse que eu seria a melhor aluna da classe? Eu falei: lembro. O que aconteceu? Eu sou a melhor aluna da classe. E como é que foi isso? Jesus fez, eu vim agradecer. Ela falou para mim: Jesus abriu meu entendimento, pastor. Jesus abriu minha mente, eu não conseguia prestar atenção, eu estou ensinando. Eu falei: você vai ser uma das mulheres mais poderosas que essa terra vai ver, porque o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida. Meu Deus, será que você está entendendo, amado? E olha o que aconteceu. O verso 7 vai dizer assim: ele edificou ali um altar. Quando ele estava sozinho, ele pegou uma pedra, ela era travesseira, ele fez da pedra um altar e derramou óleo. Mas agora ele fez um altar. E ele não chamou mais aquele altar de Betel, como na primeira vez. Ele estava com a família dele. Ele chamou o altar de El Betel, o Deus que está acima dos deuses, o Deus que está acima de tudo, o Deus invisível. E se você ler o texto, você tem que ler em casa depois, porque é lindo o texto que Deus vai fazer. E eu quero professar 3 coisas que Deus vai fazer na sua vida. Aí diz assim, verso 9: então outra vez Deus apareceu. Então outra vez Deus apareceu. Levanta a mão para receber. Serão dias que Deus vai descortinar teus olhos. Você não vai ser mais o mesmo crente. Você não vai ser mais o mesmo pai. Você não vai ser mais o mesmo avô. Você não vai ser a mesma mulher. Não vai ser o mesmo líder. Deus vai se revelar para você de uma forma tão profunda, que você vai dizer assim: eu tenho visto a glória do meu Deus na minha casa, na minha empresa, na minha família, no meu casamento. Deus vai entrar aí. Deus vai entrar aí. Deus vai... Alguém está ouvindo o que eu estou falando? Deus vai entrar. Deus vai entrar nessa igreja. Deus vai entrar lá Deus vai entrar nessa cidade. E o texto assim, que quando Deus apareceu, Deus o abençoou. Levanta a mão para receber. Na sua vida não vale encantamento. Na sua vida não vale oração contrária. Na sua vida não vale agouro, praga, nem mentira, nem palavra negativa. Você está debaixo de um decreto divino. Você está debaixo de autoridade divina. Você está autorizado a crescer. Você está autorizado a prosperar. Você está autorizado a melhorar. Você está autorizado a ir alto e além. Seus frutos serão dados além dos muros. Você fica bem as estacas da sua habitação, que você vai prosperar para a direita, para a esquerda. E quem te olhar vai dizer: essa mulher, esse homem, essa casa é uma família abençoada pelo Senhor. Alguém dê um brado de vitória e glorifique o nome do Senhor. Segunda coisa para a gente fechar. O texto vai dizer, verso 10: e ninguém mais vai te chamar de Jacó. Ninguém mais vai te chamar de encrenqueira, barraqueira, arretada. Olha o que o texto diz: ninguém mais te chamará por aquilo que te tirou de casa, por aquilo que mexeu a tua história, a tua vida. Olha o que o texto diz, verso 10: quem te olhar vai dizer: príncipe do Senhor, Israel. Você sabe o que Deus está dizendo? Que o que você está edificando para Ele não só traz a bênção dele sobre a sua vida, mas muda literalmente o seu DNA. Meu
Vai ser. Eu já preguei para gente mais animada, mas eu creio que até o fim do culto Deus vai ajudar. Você sabe que Deus está dizendo, o altar muda como as pessoas nos leem. O altar muda como as pessoas nos enxergam. O altar muda como as pessoas nos denominam. Você não tem ideia, quando as pessoas começarem a ver o que Deus está fazendo na tua vida, ninguém vai compreender, porque é uma obra linda de Deus na tua. Para de falar, não, eu sou assim mesmo, nasci assim mesmo, eu sou desse jeitão. Deixa o altar te conduzir, deixa o altar te tratar. O altar não tira nada de ninguém, o altar entrega. O altar entrega. O altar manifesta. Onde você passar, milagres vão acontecer. Onde você passar, gente vai ser levantada. Onde você passar, aquilo que de graça você recebe, você vai liberar. Você é o José da casa. Você é o José da sua família. Você é a resgatadora da história da tua mãe, da tua irmã, da tua cunhada, dos teus cunhados. A tua parentela vai ter. É aquilo que Paulo viveu naquele barco indo para Malta. Olha, o anjo do Senhor apareceu para dizer assim: todos que estão contigo nesse barco vão ter a vida preservada. Escute bem alto o que eu estou falando. Por causa de você, Deus vai visitar a tua família. Meu Deus. Cutuca tua mãe, cutuca teu irmão. Por causa de você, Deus vai mexer com a vida do teu irmão, da tua cunhada. Por causa de você, Deus vai mexer na estrutura da família. Por minha causa, Deus mexeu na história dos meus irmãos. Por causa daquilo que Deus está fazendo na minha vida, minha parentela toda está sendo abençoada. Eu tenho primos pastores, eu tenho tios pastores, eu tenho cunhados que estão debaixo de graça pastoral, sabe? Não é por causa de você ser o melhor, é porque você carrega uma unção e tem altar na tua vida, e o altar responde. O altar responde. Levanta a tua mão, porque essa noite Deus te trouxe aqui, porque o altar vai responder na sua vida. Se alguém pode dar um brado de vinho. Agora veja o verso 11 e terminamos. Olha o que Deus diz para ele: eu sou o teu Deus, eu sou o Todo-Poderoso, eu vou te tornar fecundo e eu vou te multiplicar. Você era um, virou família, mas será nação, e de ti sairão reis e homens e mulheres poderosas. A terra que eu dei a Abraão, a Isaque, também te darei, e depois aos teus descendentes. Verso 14. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra angular, onde Deus falava com ele. Olha o que ele fez. Quando ele era moço fugitivo, Deus visitou ele e fez um altar. Quando Deus falou com ele, ele pegou a família e reedificou o altar. Mas quando Deus liberou uma promessa, ele criou um memorial. Eu tenho um memorial aqui, ó. Quando eu ponho essa aliança nesse dedo, as pessoas sabem, ele é casado. Eu tenho um memorial. Quando eu começo a pregar e estou assim, vestido como eu estou, as pessoas falam: nossa, ele é o pastor. Quando o João chega perto de mim, me abraça e me beija, as pessoas olham e falam: deve ser filho dele. Quando eu chego com o meu carro, as pessoas falam: olha o carro dele, deve ser bem sucedido. Memorial. O que Deus está para fazer na tua vida? Memorial é aquilo que marca, é aquilo que indica. Essa noite é um memorial. Quando você sair daquela porta e começar a caminhar amanhã, entrar no escritório, for fazer um negócio, alguém vai olhar para você e vai falar assim: é que eles não sabem que Deus já te deu a palavra. Você não tem um futuro incerto. Você não põe o pé para fora da cama e fala: ai meu Deus, como é que vai ser hoje? Deus já te disse: eu vou cuidar de você. Eu vou te fazer fecundo. Eu vou te abençoar por onde você passar.
e todos saberão que você tem comigo uma aliança, um compromisso, um memorial. Eu andei na rua hoje, fui buscar umas coisas, eu estava subindo na rua, aconteceu 2 vezes hoje, aconteceu com um pastor, ele falou para mim: pastor, eu fui para o Ministério da Adoração por causa de você, memorial. Eu estava na rua, ali no centro, pegando um negócio para a igreja, o moço falou assim: você é o pastor Jô? Eu falei: sou. Minha família toda é convertida, porque eu te ouvi pregar uma segunda-feira. Memorial. Quando uma pessoa faz uma coisa errada, as pessoas criam um memorial. Elas falam assim: ó, toma cuidado, porque ele dá tombo. Isso é terrível, não é? Só que quando você passa, as pessoas falam: meu Deus, sabe quem é ele? Não, esse cara é fera, essa mulher é uma bênção, essa família. Não é a voz, veja, não é a voz da Rebeca, porque o Pavarotti tinha mais. Olha como é um memorial. A Beyoncé cantava no louvor da igreja, deixou de ter memorial para ter fama. Ela é famosa, ela tem dinheiro, ela é poderosa, mas ela não tem memória. Ela tem o que essa terra oferece, mas o dia que ela terminar os dias dela, o memorial dela, quando puxado, não vai aparecer. Mas o seu? Oh, meu Deus. Pastor, que negócio de memorial é esse? Atos 10, tem um homem, não era crente, não era do altar, mas ele estava procurando Deus verdadeiro. E ele era um intercessor e alguém que ofertava para ajudar os outros. Aí Deus, escute isso, é a única pessoa que Deus desceu na casa dele, apareceu para ele e falou assim: as tuas atitudes estão na minha memória, então eu vim na tua casa e eu estou te enviando Pedro. Ele já está chegando e ele vai te apresentar para mim de uma forma que você nunca viu. A minha mãe faz 10 anos que ela está com Jesus. Eu fiz um velório da missionária Zefinha segunda-feira. Eu estava no velório, uma pessoa chegou para mim e falou assim: seu José, filho da Deja? Eu falei: sou. Sua mãe me levou a Jesus. Memorial. Esse culto vai ser um memorial, você não vai esquecer. Você não vai esquecer, não é porque eu preguei, não é porque a Rebeca cantou, não é porque é aniversário do neto, é porque Deus está imprimindo em você uma marca. Fala comigo: eu tenho a marca da promessa. Quem aqui tem a marca da promessa? Quem aqui tem a marca da promessa? Você pode ter saído e estar no deserto, como foi cantado, mas Deus vai cumprir a palavra que Ele prometeu. Se alguém pode, glorifique o nome do Senhor. Pula dessa cadeira, dá um brado de vitória. A Bíblia diz que nele nós somos muito mais do que vencedores. Se alguém pode, jogue a mão para cima e dê um grito de vitória, glorificando o nome do Senhor. Eu queria cantar aquela última música de Abraão. Eu ia pregar uma outra mensagem essa noite. Mas o que a gente faz para Deus nunca ficará sem recompensa. O que você plantou com lágrimas, a Bíblia diz que com alegria você vai voltar trazendo os seus molhos, os seus feixes. Fale para quem está do teu lado: há uma memória diante de Deus da sua adoração, da sua fidelidade, do seu compromisso, da sua fé. A nossa fé em Deus não é vã. Diga: minha fé em Deus não é vã. Amém ou não amém? Tem coisa que é memória. Às vezes a gente tem perdas. Mas, por exemplo,
A família de vocês teve uma perda. Seu irmão não está aqui. Ele não está fisicamente, mas a memória está viva. Agora, olha como é Deus precioso conosco. Nós ainda estamos aqui, mas a nossa memória já está se manifestando. Quando eu entrei aqui hoje, eu lembrei o dia que eu vim aqui com o Neto, a primeira vez. Não tinha nada, tinha um autorama gigante aqui dentro. Eu falei que vai dar uma igreja tão linda. Aleluia. Feio não vai entrar. Tem 2 ou 3 aí, mas Jesus teve misericórdia. É corintiano, eu sei. Agora, se você olhasse isso aqui naquele primeiro dia, você não ia falar assim: ah, não dá para ser igreja. É assim, ó, tudo branco, chapado. Mas a memória já está assim, ó. Não de uma nova igreja, não da melhor igreja, porque essa é a bobeira que as pessoas comparam, essa é a bobeira que as pessoas estabelecem comparações. Nós não estamos aqui para provar nada para ninguém, só criar a memória da graça, a memória daquele que era, que é e que há de vir, que fez no passado, fará no futuro, mas sabe o que é melhor nele? Ele ainda hoje faz, ele ainda hoje faz, ele ainda hoje faz. Está fazendo com você, está mexendo na tua vida. Sabe por que ele está mexendo na tua vida? Porque ele tem um legado espiritual que não será roubado. Joga a tua mão para cima, vamos cantar? Joga a mão para cima. Abraão, cante. sai de tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Tu vais para uma terra que eu ainda te mostrarei, longe de teu pai. Nesse caminho engrandecerei teu nome e mudarei tua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoarem, te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação. Joga a mão pra cima e canta. Os meus caminhos são mais altos que os teus. Os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou, mas te prometo. Os meus caminhos são mais altos que os teus. Os meus projetos são maiores. Tu não entendes, eu vou fazer, mas te prometo, eu vou suprir a condição. Se tu saíres da tua terra, da tua parentela, pra quem sai dou um milagre, pra quem sai dou providência, pra quem sai eu dou saúde e entrar com a existência, tudo aquilo que não existe, pra quem sai. Se tu saíres da tua terra, da tua parentela, pra quem sai dou um milagre, pra quem sai dou providência, pra quem sai eu dou saúde e entrar com a existência, tudo aquilo que não. Pra quem sai, levante suas mãos. Os meus caminhos são mais altos, os meus projetos são mais. Tu não entendes o que eu vou, mas te prometo eu vou. Os meus caminhos cantar, os meus caminhos são mais altos. Cante pra tua família, cante. Pegue na mão da tua mulher, pegue na mão do teu marido, profetiza na vida da tua casa, tem altar. Não entendes o que eu vou, mas eu prometo, eu vou. Meus caminhos, Os meus caminhos levanta a mão quem está perto de você e declare. Profetize. Os meus projetos são maiores que os teus. Há uma bênção para sua família. Não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou surpreender.
Deus está fazendo conosco. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou. Se tu saíres da tua terra, da tua parentela, pra que saiba o milagre, pra quem saiba providência, pra quem saia eu dou saúde e trago a existência tudo aquilo que não existe. Pra quem sai, se tu saíres da tua terra, da tua parentela, pra quem sai tem milagre, pra quem sai tem providência, pra quem sai ele tem saúde e traz a existência tudo aquilo que não existe. Pra quem sai tem saúde, tem milagre, tem provisão, tem aliança. Ele faz tudo, tudo, tudo. Ele faz tudo. Os meus caminhos são mais altos que os teus. Os meus projetos são mais. Tu não entendes o que eu vou, mas te prometo eu vou. Diga com força, vamos. Os meus caminhos são mais altos que os teus. Os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou surpreender. Abraça sua família, abraça sua casa, abraça alguém aí. Escute isso. Não é uma palavra minha e não é um pedido meu. Eu ia pregar uma outra palavra aqui hoje à noite. Eu estava sentado orando, e aí a Beca, desculpa a intimidade, hein, Rebeca? A Beca falou assim: os meus caminhos são mais altos que os teus, as minhas promessas são maiores que os teus. Tu não entendes, mas eu vou. Olhei para o pastor Silvinho e falei para ele: essa música é sua, essa canção para você e para sua casa. Não vai terminar esse ano. Não vai terminar esse ano. Escute isso. Quando Deus falou com Jacó, ele disse para a família dele trocar de veste, se santificar, limpar a casa e subir. Talvez na tua casa tenha um barzinho lá na tua casa, que é um altar que você levantou para os teus amigos e beber lá com você um whiskinho, beber lá com você a bebidinha. Mano, pega aquela porcaria e racha. Racha na pancada. Quebra, mas quebra com força. Quando entrei na casa do meu sogro, com a minha sogra, quando eu comecei a namorar a Roberta, na sala principal eles tinham uma adega linda. Eu quebrei tudo. Eu falei: eu cheguei nessa casa para ficar. Ou sai a bebida ou saio eu. E eles não bebiam, mas eles tinham. Eles estavam ligados a uma igreja, a igreja presbiteriana, e lá podia ter bebida, uísque e tudo. Falei: isso aqui não nem. Falei: Roberta, eu vim para ficar e nós vamos casar, e eu dei um fim no boteco da velha. Quando ela chegou em casa, tinha ido tudo. Eu visitei um homem rico na cidade de Campinas, convertido lá da nossa igreja. A casa dele tinha 4 andares. Ele tinha 2.000. Ele tinha uma adega com 2.000 garrafas. Eu quebrei tudo. Eu falei para ele: ou Deus é Deus da tua vida, ou ele não tem negócio. Não dá para você servir a mamão e servir a Deus. Não dá para você acender uma vela para o diabo e depois vir aqui e levantar a mão para o Senhor. Ou Deus tem tudo de nós ou não tem nada da gente. Não termina esse ano sem que haja um altar para o seu Deus na sua casa. Você está me ouvindo ou não? Veja, eu não vim aqui como pastor da igreja, eu vim como um profeta essa noite. Eu estou entregando uma palavra, porque o ano que vai entrar, você vai depender dessa consagração. Esse ano nós vamos depender desse altar com Deus, dessa relação.
perto e íntima. Não dá mais, cara, para você ir na igreja de vez em quando. Não dá para você fazer o aniversário do teu filho de domingo, no dia do Senhor, e chamar todos os crentes para ir lá naquele lugar para comer, se divertir. Faz sábado, faz segunda-feira, faz sexta-feira. Domingo é dia do Senhor. Domingo é dia de Deus. Todo dia é dia dele, mas tem dia que a gente tem que estar na casa de Deus. Que negócio de você ficar na frente da televisão, ficar na frente dos filmes enquanto está rolando o culto, rolando a adoração. Você não serve, você não ensina seus filhos a servir. Aí você reclama que seus filhos não querem te obedecer, não querem te respeitar, não querem a casa de Deus, não querem seguir sua fé. Alguma coisa está fora do lugar, mano. Então hoje, você está pondo o altar no lugar que ele deve altar. Abraça aí tua casa. E para de lamentar o que já aconteceu, porque veja, Deus me trouxe aqui porque vai restituir a glória da sua casa. Estou profetizando, a glória da segunda casa será... Repete comigo, a glória da segunda casa... Grita alto, a glória da segunda casa será maior. Tá aí ou não? É, pastor, mas eu passei na mão de pastor, eu passei na mão de igrejas. Cara, você passou, tá passado. Isso aí é uma experiência para você aquilatar. Aqui é outro lugar, aqui é outro ambiente. Aqui não tem nada a ver com as suas outras realidades. Você entrou aqui, Deus vai te lavar. Corpo, alma e espírito. Deus vai te dar um banho de loja. Você vai ver outras realidades espirituais. Outras manifestações de Deus. Aqui não é reininho de ninguém. Aqui é a casa do Deus vivo. Aqui é a igreja do Deus vivo. Nós temos que ter coragem de falar. Não é porque a família da fé, minha família está lá, eu falo, não é o reininho da minha família, é o reino de Deus e a minha família está inserida. A minha família está servindo a Deus. Você vai lá na igreja, vai ver minha filha servindo, vai ver os filhos do pastor Silvio servindo, vai ver os filhos do Neto servindo, vai ver os filhos do Moisés servindo, você vai ver os nossos filhos na igreja, você vai ver os nossos filhos adorando. Nossos filhos têm problema como seus filhos, mas Deus vai pegá-los, Deus vai visitá-los, Deus vai usá-los, Deus vai levantá-los, a igreja vai compreendê-los, a igreja vai usá-los, a igreja vai amá-los e Deus vai ser glorificado. Meu Deus! Abraça aí. Senhor, o nosso altar tem que estar como estava o altar de Israel quando Elias o reedificou e colocou as pedras no devido lugar. E quando tudo estava no lugar, o fogo desceu. Esses serão dias de grande avivamento na tua casa, grande avivamento na nossa casa, grande avivamento nas nossas cidades, grande avivamento na nossa relação contigo, na nossa relação pessoal com o Senhor. Nós te pedimos perdão por deixar o altar tanto tempo em ruínas, tanto tempo destituído da glória. Nós não estamos fazendo coisas em nosso nome, mas estamos edificando altar em nome do Senhor. Que todos percebam que nós somos família bendita de Deus, família bendita do Senhor, família que teme o teu nome. E nenhum dos nossos filhos, nenhum deles se perderá, nenhum deles estará longe da tua casa e do teu altar. Cada um deles vai encontrar a tua glória, a tua graça, o ministério, a paixão pelas tuas coisas. Eu libero essa palavra sobre a família da fé, eu libero essa palavra sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Se alguém crê, dá um brado de vitória e glorifique o nome de Jesus essa noite. Oh, aleluia! Seus projetos são maiores. Oh, glória! Para encerrar minha parte, quero agradecer. Quero chamar aqui o aniversariante dessa noite e vou pedir que a igreja e a galera entre aplaudindo nosso querido Neto. Dá uma olhada aí, obreiro. Olha aí, amado. Quanta criança. Meu Deus. Olha o bolo. Esse bolo é de verdade? Uau. Só Deus sabe se o bolo é de verdade. Subam, crianças, corram. Pronto. Que privilégio, Netão, ter você com a gente no pastoreio, na amizade. Sobe aqui, Ju, por favor. Fica aqui perto desse seu santo. Ok? Que privilégio. Eu não vou perguntar se alguém fuma, porque... Como é que a gente acende? Ah, tá. Que de vez em quando... Apagar a velhinha eu sei, mas... Olha o mistério.
Quem? Deitar o bolo? Não, deitar o palito. Deita o palito. Vai ver que ele pega muito mais fogo. Pode confiar. Vai queimar o dedo. Vai outro. Eu vou soprar cinza do bolo. Não. Última chance. Quer que eu tente? Vai, pastor. Eu sou filho de bombeiro. Vai dar certo. Eu sou filho de bombeiro. Vamos ver se dá certo agora. Amém, amém. O fogo está comigo, amado. Muitos anos para Deus ao seu lado, um novo vir, que a vida lhe seja um eterno sorriso. Estenda sua mão para cá, por favor. Neto, vem aqui com a Ju. Vem cá, os pastores, por favor, subam aqui. Não sei como vamos fazer isso. As crianças, fica um pouquinho para trás as crianças agora, por gentileza, para trás. A família aqui para frente. As crianças para trás, as crianças para trás. Vamos para lá um pouquinho. Para trás, para trás, para trás. Não acaba com o Natal, tá, pessoal? Vem aqui, Moni. Vem aqui. Vem aqui, Moisés. Sobe aí. Sobe aqui, amado. Andressa, vem cá, amado. Cadê? Vem cá, vem cá. Cadê os pastores daqui? Tem muito pastor. Tá faltando pastor aí? Não, tá? Isso, cerca aqui, ó. Pronto. Dá a mão pra... Vem, filha. Pega a mão da pastora. Os pastores aí. Estenda a mão para cá, por favor. Senhor, nós te agradecemos pela vida do teu servo. Tem sido tremendo trabalhar do Senhor na vida dele. Cobre ele da tua graça. Fortaleça o teu servo. Que ele seja inspirado pelo Espírito Santo dia a dia. Guarda o casamento dele, guarda os filhos, guarda a família. Nós impomos as nossas mãos sobre eles e principalmente sobre o teu servo. Ele tem recebido o cajado do pastoreio dessa casa. E, Senhor, que nunca falte óleo sobre a cabeça dele. Que ele seja sustentado pela tua destra. Os próximos anos são os melhores anos da vida do teu filho, Pai. Dia a dia vai cumprindo cada promessa e cada sonho teu para com ele. Nós levantamos um altar de gratidão pelo seu testemunho, pela sua vida e obediência ao teu chamado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Primeiramente quero agradecer ao pastor Josi pela confiança, pela graça que é derramado sobre nós, pela unção que carrega, que a gente respeita e honra. E para mim um privilégio gigante, enorme, caminhar ao teu lado. Um privilégio muito grande. Obrigado, pastor, por tudo. E eu tenho certeza, se é verdade, você fala um amém, tá bom? E eu tenho certeza que a nossa vida mudou aqui essa noite, amém? Amém. Foi liberado algo tremendo da parte de Deus. Também agradecer a todo esse time, da casa que tem carregado ao nosso lado aí, dia após dia, caminhando, lutando. Eu quero só agradecer pela vida de todos vocês, a todos os líderes, a todos que ajudam nessa casa, os voluntários, a todos. Porque se não fosse com vocês, certamente nada disso teria acontecido dessa maneira. Vocês fazem parte e são fundamentais na minha vida. Cadê minha esposa? Meu Deus do céu. Vem aqui, esposa. Só quero agradecer você também. Você é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Meu Deus do céu.
Você é meu tudo. Te amo. Obrigado por tudo. Obrigado porque nós estamos mais do que juntos e misturados em tudo isso. Eu te amo. Se não fosse estar do seu lado, nada disso também faria sentido. Eu te agradeço. Te amo. Agradecer a Deus, a toda a igreja pelo carinho, por toda a organização. Agradecer aos nossos amigos, os nossos amigos recém-chegados ministerialmente, mas eu tenho hoje aqui alguns amigos como o Márcio. Faz assim, Márcio. O Márcio caminhou com o Neto por 10 anos e 8 anos de estrada, 8 anos de itinerância, de quarteto, de agenda. E eu fiquei muito feliz, Márcio, com a tua presença aqui. Outros amigos também. Paga a janta depois para nós, Márcio. Que conhecem o Neto, o chamado e a marca que o Senhor colocou sobre a vida dele. E eu disse para a Rê que ela tinha que estar aqui, porque há um ano atrás, exatamente hoje, está completando 1 ano certinho. Dia 20 de dezembro foi o último dia do Neto atendendo a agenda como cabeleireiro, e dia 21 de dezembro de 2021 foi o primeiro dia dele como pastor em tempo integral. E hoje ele está como Abraão fez. Ele deixou a sua terra, deixou a sua parentela, deixou 20 anos de profissão, de estabilidade, de nome, de tudo aquilo que a igreja conhece, a cidade conhece, para um caminho desconhecido. E Deus tem honrado a vida dele, honrado a nossa casa, e eu agradeço muito. Eu nunca vi uma igreja tão apaixonante e tão apaixonada pela obra do Senhor, tão engajada. Muito obrigada a todos. Amor, que Deus continue te abençoando. Eu sou a sua Sara e você é meu Abraão. Hoje está forte aqui o mistério, irmãos. Ô, glória. Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu tenho certeza que nós estamos criando um memorial, pastor. Um memorial nessa cidade. O nome do Senhor será mais uma vez glorificado. Amém? Eu quero só te abençoar para você ir embora. Ou você quer ficar mais um pouquinho? Vamos embora, né? Isso, ó, o povo da casa já sabe. Quando a gente fala vai embora, como que é? Entendeu? Glória. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre o teu rosto a luz dele, o brilho dele te dê a paz. Que a tua vida seja um altar edificado, que glorifique o nome do Senhor e que alcance você, a tua casa, os teus amigos, os teus parentes, todos os amigos do teu trabalho, todos aqueles que estiverem à tua volta, seja impactado pela graça do Senhor que será derramado sobre a sua vida hoje e para sempre. Deus te abençoe, vai na paz e muito obrigado pela presença de cada um. Obrigado a amigos pastores, pastor Silvinho, pastor Moisés e todos os pastores da casa. Que Deus abençoe em nome de Jesus.